E o tema que nós vamos tratar hoje é disciplina. Eu vou contar para vocês a minha história, fazendo uma relação sobre disciplina que eu comecei a ter, como eu aprendi a ter disciplina com a atividade física e os meus estudos. E eu peguei até o meu pomponzinho, frufruzinho, bonitinho para contar aqui para vocês. Eu tô me achando com isso aqui, gente. Então vamos lá. Seguinte, eu vou começar lá da minha infância. Eu era uma pata-choca quando eu era criança. Pensa numa criança pata-choca. Eu uso óculos, gente. Entendeu? Eu era aquela nerdzinha, assim, que estuda assim na frente, que sentava na frente, que não enxergava nada. Pois é, eu era essa nerd. Eu não jogava nada. E a atividade física que tinha na escola era queimada. Aí eu fui, minha primeira atividade física, vai eu ir com uma pata-choca, sem enxergar nada na escola. Nada, nada. Fui jogar queimada. Eita, nós temos uma participação especial aqui. Depois eu vou pegar meu curisco pra você ver. Hoje a gente tá cheio de novidade. É, Aurora, vem cá. Vai eu, pra mim, a primeira. Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Meu fiapo. Meu fiapo de manga. Olha aqui. A olheira dela tá pior do que a minha quando eu estudava para concurso público. Ela tá naquela fase de crescimento ainda, então ela tá bem fiapinho de manga. E isso aqui não é de comer. Fala oi, pessoal. Fala oi, pessoal. Passem no concurso para vocês dar uma vida boa pro pet de vocês. Porque minha mãe tá fazendo o melhor que ela pode por mim. Agora pode ir, deixa eu contar pra galera aqui. Vamos voltar. Ó, seguinte, fui fazer minha aula de educação física. Eu tomei uma bolada. Menina, para com isso, você já fez sua participação. Eu tomei uma bolada na cara, mas uma bolada tão. Gente, eu fiquei com isso aqui tudo vermelho. Eu me senti tão humilhada. Tão humilhada, tão humilhada. Enfim, minha mãe foi lá, falou: Ó, minha filha não vai participar disso, ela não precisa sofrer essa humilhação. Gente, realmente, eu, tipo, cara, eu fui humilhada pra caramba, me senti muito triste, sabe? Gente, eu não enxergava, eu não tinha o que falar, eu não conseguia, entendeu? É, E aí, minha mãe foi, conversou na escola e tal, não lembro se ela apresentou algum atestado, enfim, fui liberada da atividade física e me colocaram para ler no lugar, né? Ao invés de eu ir para aula de educação física, eu ia para a biblioteca ler. Que é bom também, né? Mas enfim. E aí, na escola, no ensino médio, tinha a opção de fazer dança, aula de dança. Então, eu fazia aula de dança, que pelo menos para isso eu servia, né? Mais ou menos, eu sabia, pelo menos ali eu conseguia dançar alguma coisa. E aí, é, formei na escola e tal, eu nunca fui. Eu sou da geração Coca-Cola ainda, né, gente? Eu não sou dessa geração detox, que hoje em dia a academia tá lotada de Enzo e Valentina. Não é o meu caso. Na minha adolescência, a gente não tava indo pra academia, não era do nosso feitio. Então, na geração Coca-Cola não tinha isso. E aí, com 20 e poucos anos, eu comecei a fazer treinamento funcional. Foi aí que eu comecei a atividade física na minha vida. Comecei a fazer treinamento funcional e conciliando trabalho, faculdade, treinava, era uma correria, eu ia 6 horas da manhã, tomava banho e dali mesmo já ia trabalhar. Então, assim, era muito corrido e eu fazia, eu acho que era só pra, tipo assim, pra não ter nenhuma veia entupida na velhice, nunca focada assim, ai, quero ficar sarada, isso e tal. Enfim, o tempo foi passando, foi passando, foi passando, me formei na faculdade, e aí eu comecei a ver resultados no meu corpo. E eu falei assim, uai, não é que o negócio da atividade física mesmo é bom? E aí, quando você vai vendo resultado, né, eu fui persistindo, fazendo atividade física, mesmo sem esperar nada em troca, e quando eu comecei a ver resultado, eu comecei a pegar gosto por aquilo. Eu comecei a pegar gosto. E aí, eu virei uma ótima aluna no funcional. Mas assim, tipo, muito boa mesmo, modéstia à parte. Eu tava assim, um curisco, igual a Aurora. Um curisco que não para. Então, assim, eu fiquei muito boa. De verdade, fiquei muito boa. E eu corria, tá? Eu tenho foto e eu posso provar que eu corria. Então, eu tava muito ligada, assim, na atividade física. Eu era muito disciplinada. Tava até fazendo uma dieta, assim, sabe? Melhor, mais regradinha. E aí, nesse meio tempo todo aí, eu decidi estudar para concurso.
decidi estudar para concurso. Só que assim, eu não acreditava em mim. Eu não acreditava em mim, de verdade. Porque assim, é aquela coisa, né? Você pega pra ver um edital e tá lá nos pouquíssimas vagas, não sei quantos mil candidatos. E assim, eu não acreditava em mim, eu não acreditava que podia ser possível, sabe? Que pudesse ser possível. Mas aí eu olhei pra trás e eu falei assim, Lorena, se você, que era a aluna pata-choca da escola, se tornou uma ótima aluna no treinamento funcional, por que que você não pode passar no concurso? E o que que foi isso? Entre ser a pata-choca e ser uma boa aluna na atividade física? Processo. A decisão de começar, a constância, mesmo que eu não fosse a marombeira, a nada, mas eu estava sempre ali fazendo. E aí, vendo o resultado, por mais que não fosse o melhor, eu continuei. Então eu falei, se a pata-choca que tomou uma bolada na cara virou uma ótima aluna, por que que eu não posso passar no concurso? Gente, essa história é muito real, porque eu me lembro do dia que eu estava dentro do carro conversando com a minha irmã, e ela falou assim comigo, mas será que vai dar certo, Lorena? Porque é tão difícil esse mundo de concurso público. E eu falei isso com ela. Eu falei, você lembra que eu era uma pata-choca? E agora você tá vendo como é que eu tô? Pois então, eu vou conseguir. Gente, e foi daí que eu falei assim, eu consigo. E sabia já que tudo era um processo. Que era um processo, da mesma forma que tudo foi um processo de anos na minha atividade física, eu sabia que estudar seria a mesma coisa. Então, eu me baseei na minha própria história para poder estudar para concurso público. Isso é muito real, gente, muito real mesmo. E assim, eu fiz. E aí é que tá. Para eu ser uma boa aluna, eu tinha que ser disciplinada. Eu era disciplinada porque eu acordava na terça-feira para correr. Eu corria 9, 10 km na terça e no final da tarde eu ia depois do trabalho, eu ia pro treinamento funcional, fazia mais musculação, essas coisas, sabe? E no sábado, eu acordava todo sábado pra correr. Eu raramente faltava um sábado. Então eu era muito disciplinada, muito disciplinada. E aí eu sabia que se eu começasse a estudar, que eu não ia poder continuar com aquela disciplina toda na atividade física, porque é muito difícil conciliar trabalho, academia, dieta, estudo, não é fácil. Algumas pessoas conseguem muito bem, maravilhosas, mas assim, não era o meu caso. Até porque eu tinha eu precisava, eu trabalhava, então assim, não tinha como eu me dedicar tanto pra coisa, porque tudo que você tem que colocar energia, né? Existe uma frase muito bacana que eu gosto, que é tudo que você coloca energia cresce. Então você precisa colocar muita energia no seu estudo, você precisa colocar muita energia na sua atividade física. E eu peguei toda essa energia da atividade física e joguei para os meus estudos. E assim eu fiz. Toda a disciplina que eu tinha para atividade física, eu joguei para os estudos. E foi muito difícil essa transição. Mas o mais, gente, eu sei a diferença de mas e mais, tá? É porque eu sou mineira, então aqui nós fala um pouco meio errado que assim, sabe? Concordância verbal, mas nós escreve direitinho. Enfim, foi assim, foi complicado, mas eu consegui. E aí, por exemplo, sábado que eu acordava cedo para correr, eu comecei a estudar cedo, acordar cedo para estudar. Então, eu peguei toda essa energia que eu colocava na atividade física e coloquei nos meus estudos. Consequentemente, eu comecei a engordar. Comecei a engordar, porque assim, a alimentação é algo que eu tenho um pouquinho de problema. Eu tento comer o mais certo possível, mas assim, eu gosto de comer, sabe? Eu gosto de comer. Então, assim, eu engordei bastante durante a minha preparação. Foram 3 anos estudando e eu engordei, gente. Acreditem. Eu engordei 15 quilos estudando. 15 quilos. Porque eu tava muito magra, e não é exagero, mas é porque eu tava bem magra, porque eu tava nessa coisa de atividade física, correndo, e corrida emagrece muito. Então eu tava assim, com meus 55 quilos. Mas eu sou baixinha, eu tenho 1,62 m. Então, assim, eu tava com 55 quilos, e dos meus 55, desse momento que eu parei, né, que eu
parei com esse foco todo na atividade física, até eu passar, eu lembro que na minha prova oral eu estava pesando 70 quilos. Então foram 15 quilos que eu engordei nessa brincadeira aí. Mas eu sabia que aquilo ia ser provisório. Eu sabia. Eu me sentia mal. Me sentia realmente mal por estar engordando daquele jeito. Mas eu não conseguia fazer dieta, assim, porque eu estava estudando, eu já pensava na próxima comida que eu ia comer, sabe? Então, assim, é algo que eu sabia que fazia parte do processo. Tem gente que emagrece. Eu conheço pessoas que emagreceram super quando estava estudando. E, e tem gente que consegue manter a constância também, sabe? Então, isso vai de cada um. Não foi o meu caso, eu fui a pessoa que engordou. Engordei bastante. E assim que eu comecei a academia de polícia, como era muito corrido, eu tentei focar em emagrecer, sabe? Emagreci bastante, daí eu emagreci 10 quilos já voltei mais ou menos pro meu peso ideal. E assim, a vida é uma eterna, é uma luta eterna, né, gente? Eu, por exemplo, tô precisando emagrecer de novo. Então, assim, é uma fase. Você pensa assim: "Ai, meu Deus, eu vou emagrecer, eu vou engordar muito", ou então: "Ai, meu Deus, eu tô todo musculoso, eu vou murchar tudo". Caramba, velho, é só por um tempo, depois você recupera. Depois você recupera. Eu não recuperei muita coisa até hoje não, mas eu recuperei. E, tipo assim, fica a meu critério, entendeu? Eu não tenho que estudar mais para concurso. Então, sábado, poder ir na academia para mim já é um privilégio. Porque eu lembro quantos treinos de aula coletiva que teve, assim, sabe? Que todas as meninas que eu treinava antes, ai, vambora, montava grupo e me incluía. E eu não ia, gente, para poder estudar. Não ia. Nossa, se tivesse edital aberto, então, aí que eu não ia mesmo. Raramente eu me permitia ir. Mas eu era muito disciplinada, mas muito mesmo. Pra me tirar do meu estudo ali, que ele tinha que ser um negócio muito sério. Mas muito sério mesmo. Então, assim, hoje eu vou na academia de sábado, eu vou com muito prazer, sabe? Às vezes eu fico com preguiça e eu lembro, poxa, lembro quando você queria ir e não podia? Aí às vezes eu levanto e vou. Domingo, às vezes eu vou na academia. Então, hoje, para mim, é um privilégio. Então, essa é a minha história, né? Como eu disse, cada um vai ter seu trajeto, seu percurso, não significa que vão ser iguais. Eita, por isso que tá matando algum boneco dela aqui. Então, assim, cada um com o seu processo. Essa é a minha história. E saiba que se você está nesse processo, é só uma fase e vai passar. Um beijo e até a próxima.